Alô você que está em casa nos assistindo. Alô você que está nos ouvindo. Tudo bem? Estamos aqui começando mais uma edição do nosso AvivaCast. Eu sou o Vitão, como todo mundo me chama, né? Estamos aqui hoje também com o nosso Julian. É nóis. Nicolas, a Isabela. Oi. Nosso Vernecão. Oh my God. Diegão tá lá atrás. E hoje, nosso convidado, o Dinho. Uma salva de palmas. Opa, boa noite, bom dia. Faltou a salva de palmas. Boa tarde, boa noite. Então, gente, a gente tá aqui hoje. Nós vamos conversar um pouco sobre como Deus nos vê, sobre a autoestima. E é um tema que foi sugerido a nós, né? Pela nossa ouvinte Joyce Reis. Um abraço pra Joyce. Abraço. E esse tema aqui, pelo que a gente estava conversando, é um tema que vai nos ligar muito à autoestima, né? Então, vamos conversar. Quem quer começar? A Werneck. Oh my God. Vamos lá. A autoestima, eu vejo assim que ela é muito presente no nosso dia a dia, né? Tem dia que ela está, assim, aflorando ao ponto da gente se sentir, assim, a pessoa mais linda do mundo, né? E tem dia que a gente se sente aquela pessoa mais ralezinha, né? O mais ou menos, a pessoa comum. E eu vejo que isso é meio que um desnível, né? Isso acaba causando uns... Vamos dizer assim... Fugiu a palavra. Mas assim, a gente acaba afetando, né? No nosso dia a dia, né? Tem dia que você acorda assim, se olha no espelho e fala, nossa, que coisa linda, né? Mas outros dias você não quer nem saber do espelho, né? Você não quer saber o que você tá refletindo, né? Mas se a gente for parar pra analisar direitinho, né, nossos pontos bíblicos e tal, a gente vai ver que a gente reflete a imagem e a semelhança do Senhor, né? Então, independente de você estar se sentindo bem ou não, a gente tem que ter essa convicção de que nós refletimos a imagem do Senhor. É verdade, eu tenho um pastor que eu frequentava a igreja dele, que ele falava que tinha dia que você acordava igual um leão, rugindo, você falando pra todo mundo, você atacando e tal, mas tem dia que você acorda igual um gatinho, miando, falando nada. Eu acordo, eu nem bocejo, né? Vocês sabem, tem dia que é assim. Acordo, miau, brincadeira. Pois é, gente. É um tema que ele acaba sendo muito atrelado também a a outra coisa que nós temos. Ultimamente, nós acabamos tendo que conversar muito sobre isso, porque afeta a todos, não só as pessoas que estão lá fora, né, no caso que não conhecem a Deus, mas assim, até a gente dentro da igreja de vez em quando vai acabar sofrendo com isso, que é a questão da saúde mental. A gente vai ver, por exemplo, que a autoestima, ela é o que mais... A autoestima, ela é o que mais acaba nos levando a problemas como depressão, como ansiedade, esse tipo de coisa. E a gente tem que aprender a se olhar com outros olhares, entende? Porque se a gente for se olhar no espelho com o nosso próprio olhar, de vez em quando a gente vai acabar meio que se decepcionando às vezes, mas se a gente se olhar com os olhos de Deus, como a Joyce nos sugeriu, a gente vai começar a enxergar outro tipo de coisa. Sim, eu acho que quando a gente olha pra gente como Deus nos vê, a gente se olha totalmente diferente, cara. Porque eu acho que a gente tem uma visão muito limitada de quem realmente nós somos, né? Deus, ele nos olha, não o que nós somos hoje, mas o que nós, seremos lá na frente, sabe? Ele olha para, por exemplo, um mendigo, aí olha agora aquele cara lá, ele não é mendigo, ele é um pastor lá no futuro, entende? Só um exemplo assim, não quer dizer que é necessariamente isso, mas é muito importante a gente se olhar como Deus nos vê. E eu acho que hoje em dia, pelas redes sociais, pelo mundo que a gente vive, a gente pode perceber que muitas pessoas
assim, elas ficam muito preocupadas com o que a pessoa vai falar de mim, o que o outro vai falar de mim, né? Se eu vir com essa roupa cor verde, o que a Joaninha vai falar dessa minha roupa verde? O que a Joaninha vai falar da minha maquiagem mal feita ou bem feita, né? Então, assim, a gente fica muito preocupado, as pessoas de hoje em dia ficam muito preocupadas com o que as pessoas pensam, o que fulano vai pensar de mim, né? E, assim, é até meio complicado de falar sobre isso, né? Porque se a gente for parar para pensar lá em Isaías, diz o seguinte, tem uma passagem que diz: nenhuma aparência os atraiu, se referindo a Jesus, né? Nenhuma aparência atraiu aquelas pessoas de estarem em Jesus. Eu sei que hoje você fala, mas a sua aparência não importa, né? Claro que, tipo assim, você quer andar bem vestido, você quer andar bonito e tal, mas assim, o que vale, o que realmente importa é o que está dentro de você, né? Tem uma música que fala, que é bem interessante, eu escutei ela só uma vez, que fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, alguma coisa assim, né? Mas a gente é aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a palavra de Deus fala sobre nós, é aquilo que nós somos, né? O que a Bíblia fala que nós somos em Cristo Jesus? Filhos amados, né? Ele não diz filho bonito nem filho feio, mas ele diz filho amado, entende? Então é bem interessante essa linha de raciocínio. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam sobre nós. Acho que se a gente viver sem se importar muito com o que as pessoas falam sobre a gente, e sim com o que Deus fala sobre a gente vai ver totalmente diferente, cara. Porque a gente não vive em prol desse mundo, a gente não vive em prol das pessoas em si, a gente vive para Deus, cara. Então é muito importante a gente ter a mentalidade de que a opinião das pessoas, cara, ela, de certa forma, ela nos ajuda com uma crítica, uma repreensão, às vezes um elogio, isso ajuda, sim, mas que isso não seja algo que a gente vá viver para isso. A gente não pode viver buscando isso, né? A gente não pode viver buscando aparência, a gente não pode viver buscando ser reconhecido pelos homens, né? Porque, cara, é igual que você falou, Jesus, ele não buscava reconhecimento de homem nenhum, cara. Ele só queria fazer a vontade do Pai. Olha como ele foi reconhecido. Então, quando a gente busca fazer aquilo que é a vontade do Pai, automaticamente a gente vai ser reconhecido, mas que esse não seja o foco, né? E esse não seja o nosso coração. Na verdade, que nosso coração nem esteja nisso, né? Porque a partir do momento que nosso coração estiver nisso, a chance de a gente criar uma expectativa, a gente colocar no coração no lugar errado e a gente se decepcionar, a gente vai chegar uma hora que a gente vai se sentir vazio. Então, assim, é muito importante colocar o nosso coração no lugar correto, com as intenções corretas. E isso tem muito a ver com a autoestima, né? Lá em 1 João 3:1 fala assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, do que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E eu achei interessante essa passagem porque fala de fato somos. Então, mais uma coisa de identidade, né? Que tá ligada diretamente à autoestima. Porque se você não tem uma autoestima boa, você não vai se conhecer de fato quem você é. E se você não buscar em Deus quem você é, não tem como você exercer aquilo que você foi chamado para ser, né? Você é João e você tem que fazer o que João foi chamado para fazer. Por isso que eu acho que a autoestima é algo tão fundamental, porque tá ligado diretamente com aquilo que a gente foi chamado para fazer. E muitas vezes a gente deixa isso de lado por pressão do mundo, aquilo que o Juliano falou, que foi já comentado antes, né? Por uma baixa autoestima, por não saber quem a gente é em Cristo. Isso está muito ligado. Eu achei muito interessante o assunto de hoje, a ideia, né, da Joyce, que como Deus nos olha, né? E a palavra é a luz para isso. A palavra tá ali para nos direcionar a visão de Cristo sobre nós, a visão de Deus, de quem nós somos de fato e quem nós vamos ser, que foi o que o Juliano falou. Sim, cara, lá em 1 Pedro 2 vai falar que, cara, nós somos o quê? Sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo escolhido de Deus. Cara, isso tudo somos nós hoje, sabe? Cada um de nós fazemos parte desse sacerdócio real, dessa nação santa, dessa geração eleita. E uma coisa que alguém aqui falou, que eu me esqueci agora que foi estavam falando muito sobre essa questão de ligar para a opinião do próximo, né? Então eu estava lembrando também, por exemplo, agora do que Paulo falava, né? Que para o mundo a sabedoria de Deus é loucura, né? No caso, esse tipo de coisa. E que Deus também sempre fala para nós que, no caso, Jesus falava para nós, né? No caso, para que nós perdêssemos a vida para que a gente pudesse ganhar ela. Então,
muitas vezes isso vai estar ligado a, por exemplo, largar tudo que a gente tem na vida. Muitas vezes a gente já tem um emprego bem consolidado, a gente está bem na vida, a gente tem que dar uma volta em 180 graus para começar tudo de novo, que Deus muitas das vezes vai acabar pedindo da gente, e a gente, muitas das vezes, isso já vai dar às vezes uma certa pontinha de medo, sabe, de seguir essa palavra de Deus, mas acima de tudo, e isso vai gerar muita opinião, sabe, nos outros. Isso vai, sabe, a pessoa às vezes vai ficar olhando, poxa, cara, tu desperdiçou tua vida, você, sei lá, você era diretor de uma empresa, você ganhava, sei lá, quantos R$1.000 por mês, você tava com essa vida feita, você largou isso tudo pra você, sabe, viver uma vida pela risca, sabe? É não ter uma autoestima presa a opinião das pessoas. Algo natural, né? A opinião, sim, né? Exatamente. Você tem essa autoestima presa à opinião das pessoas, né, no caso, e essa questão de perder a vida, entende? Isso já causa um medo. E as pessoas ainda pegam e ficam acusando a gente. Vou falar assim, olha, você é maluco, não sei o quê, mas essas pessoas, elas não entendem que, na verdade, a maior sabedoria de todas, o homem mais sábio de todos que tá pedindo isso pra gente. Exatamente. E isso porque ele conhece o destino, ele conhece aonde a gente tá indo, entende? Muitas das vezes essa sabedoria vai nos levar lá na frente, a pessoa vai olhar pra gente e falar assim, nossa, eu tava errado. Entendeu? Isso também tá muito ligado à questão, tipo assim, por exemplo, no culto, cara, eu acho que eu já passei por essa fase, e às vezes pode ter pessoas passando por ela também, de ter vergonha de se derramar na presença de Deus, sabe? Ter, assim, medo de se ajoelhar, medo de se entregar, preocupado com o que as pessoas vão falar. Cara, sabe, incentivar a gente, tipo, cara, tá no culto, lembra que, tipo, você tá ali pra Deus, você não tá ali pra ser visto, então, sabe, se derrama, se entrega totalmente e não fica preocupado com o que as pessoas à sua volta vão dizer, o que as pessoas à sua volta vão achar sobre isso. Porque, cara, se a gente fosse ligar pra opinião dos outros, a gente não vive, velho. A gente não vive. Inclusive, a Bíblia também não fala em momento algum sobre opinião, né? Exato. Em momento algum, nenhuma parte das escrituras fala sobre opinião alheia, né? Então a gente vê que isso é algo que faz parte de nós, mas não, biblicamente falando, isso não tem nada a ver. E assim, isso tem totalmente a ver com autoestima, né? Porque isso tá ligado com quem nós somos, né? Sim. A palavra de Deus fala lá em Romanos 12:3 que a gente precisa ter uma autoestima equilibrada. A gente não pensar além do que a gente é, mas também a gente não pensar menos do que a gente é. Porque quando a gente é centrado no valor que Deus dá, que a gente entende que o valor que Deus dá a gente tem uma autoestima equilibrada. A gente não vai ser arrogante com as pessoas, mas também a gente não vai se sentir inferior às pessoas, porque nós todos somos iguais, né, perante a Cristo. E eu sempre falo, cada um tem a sua beleza. Não é que é assim, nossa, aquela pessoa é linda, não, aquela pessoa é feia, não é isso. Mas cada um tem a sua beleza, cada um tem os seus detalhes, né? Sim. Porque Deus é um Deus Ele não criou todo mundo da mesma forma. Deus criou todo mundo de forma diferente. E cada um tem o seu detalhe, cada um tem a sua beleza. O maneiro de você tocar nesse assunto de estética é que hoje a mídia, ela pressiona a pessoa a buscar ser mais bonita, a buscar ser top. Botou um padrão e você tem que seguir aquele padrão. E a pessoa fica refém, escrava daquilo. E acaba distorcendo quem Deus diz que nós somos. Sim, foi o que você falou, nós somos bonitos porque Deus nos fez. Nós somos a imagem e semelhança dele. Não é porque alguém, um blogueiro famoso, alguém postou uma roupa que a gente tem que ser igual a ele. Que a gente tem que... É feio porque não é igual a ele. Entendeu? Acho que a mídia tá nos pressionando muito hoje pra essa questão. Distorcendo o padrão de beleza que Deus nos fez. Que é simples, é puro e simples como Jesus veio, né? Que alguém citou uma passagem muito maneira. Foi o Hudson no começo, né? Que Deus era simples, Deus era por ele, não foi o quê? A aparência que os atraiu. Uma aparência os atraiu. Isso, é muito interessante. Jesus não veio o mais belo, mas ele veio. Ele não veio pra mostrar o exterior, ele veio pra mostrar o interior, o conteúdo. Cara, isso é muito maneiro, imagina. Cara, você quer se tornar uma pessoa irresistível? Se torna parecido com Jesus, cara. Porque
beleza não era que atraía as pessoas a Jesus. Era o quê? Era a pessoa dele. Então, cara, você quer se tornar irresistível a qualquer pessoa? Se torna como Jesus, cara. Se torna como Jesus. E hoje o que, em relação à autoestima, né? A gente sabe que a autoestima é o que a gente entende de nós mesmos, quem nós aparecemos pro mundo. Só que hoje, na nossa geração, principalmente, a gente não se preocupa em parecer pra Deus, né? A gente quer aparecer pras outras pessoas, né? Ninguém fica se perguntando, cara, o que Deus tá achando de mim nesse momento, como eu tô me vestindo, como eu tô me comportando. Então é mais do, eu vou me arrumar pra tal pessoa, eu vou me arrumar pra tal lugar. E às vezes as pessoas nem consideram que, cara, o que Deus tá pensando da minha pessoa nesse momento, né? Então, é complicado, né? Mas, cara, às vezes a gente, de repente, no nosso cotidiano, cara, o que Deus tá pensando de mim nesse momento, né? Se a gente for trazer pra esse lado, assim, cara, às vezes a gente não considera a presença de Deus na nossa vida nesses mínimos detalhes, nas coisas mais simples. Verdade, algo bem tocado pela Isabela foi sobre a pessoa ter, de repente, muita autoestima elevada. Você tem que ter equilíbrio, porque senão você se torna arrogante, você se torna orgulhoso, você fala, não, eu sou melhor, eu sou mais bonito, você não é. E acaba ferindo as outras pessoas que estão no seu redor, né? Porque muitas pessoas que têm problema de autoestima, ou elas têm autoestima demais e ferem as outras pessoas ao seu redor. E acaba que as pessoas ao seu redor têm uma baixa autoestima, né? Porque isso também é uma coisa que a gente encontra muito na nossa sociedade, né? No meio em que a gente vive, de pessoas que são feridas por conta das palavras de outras pessoas, e por conta do que uma pessoa falou, ela leva aquilo pro coração, pro resto da vida e não consegue destravar, sabe? Fica presa naquelas palavras ditas, naquela maldição lançada sobre a vida dela, né? E às vezes isso trava aquela pessoa de uma tal maneira que ela fica, não, eu não posso, eu não vou, eu não consigo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou capaz, né? E fica naquela, porque uma pessoa falou. Vira aquela viseira, né? Que bota no cavalo, no burro pra guiar ele, né? Sim. Vira tipo... E, por exemplo, Deus, em várias áreas da nossa vida, ele não se revela quando a gente tá, sabe, na nata da sociedade. Quando a gente tá, talvez, experimentando coisas, sabe, seculares de uma forma tão profunda, né? A própria palavra diz em 2 Coríntios 12, versículo 9, mas ele disse assim, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, quando a gente, sabe, tá mais propício, né, mais sensível, né, a graça de Deus, ele se revela a partir desse momento, quando a gente tá, sabe, mais fragilizado, digamos assim, né? Então, a graça de Deus vai se revelar a partir desse momento. Eu, essa semana, tava pensando uma coisa... Tava, assim, pensando, assim, cara, as pessoas fazem de tudo pra serem aceitas. Elas querem ser aceitas, elas querem se sentir importantes. Pessoas, às vezes, na amizade, elas querem andar da mesma forma que os outros, porque ela vai se sentir aceita por aquelas pessoas, ou às vezes a pessoa precisa ser muito rica para ser aceita, ou as pessoas precisam fazer algo para ser aceita, mas na verdade o que a gente precisa ter em mente é que em Cristo nós somos aceitos. Aquilo que a gente faz no meio das pessoas, aquilo que a gente é no meio das pessoas, é apenas uma parte que a gente encontra de Cristo, a gente leva as pessoas. Então, a gente precisa ter em mente, antes da gente querer ser aceito por uma roda de amigos, ser aceito até pelo namorado, pelo esposo, ou qualquer o que for, sabe? A gente precisa estar convicto no nosso coração que a gente é aceito em Cristo. Então, se a gente sabe que a gente é aceito em Cristo, então tudo vai andar bem, sabe? A gente não precisa ter aceitação das outras pessoas. Cristo nos aceitou do jeito que a gente é. A palavra de Deus fala que a gente precisa ir para Cristo do jeito que a gente é. Não importa, Deus não quer... você precisa ser rico para ser aceito no céu, ou você precisa ser lindo para ser aceito no céu, ou você precisa ser pobre para ser aceito. Não é isso. Deus não aceita a gente do jeito que a gente é. Tem um versículo em Salmo 139, do verso 13 ao 14, que diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me
teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As suas obras são maravilhosas e eu digo isso por convicção. É isso tudo que você acabou de falar, né, Isabela? É você ser convicto, né? Você ter a certeza de quem você é, da forma que você foi criado, de uma forma especial e admirável. E isso também, né, traz... faz parte, né, dessa pauta, né, de autoestima, né? Somos criados de forma única, admirável. Ai, é engraçado que, assim, eu e minha irmã, a gente somos muito diferentes, né? Sim. E teve uma época, assim, na minha vida que eu, às vezes, eu admirava ela, porque hoje eu admiro, né? Porque ela é uma menina de Deus, uma mulher de Deus. E, às vezes, eu queria... o mesmo estilo que ela, às vezes eu copiava o mesmo estilo dela. E Deus um dia falou comigo que eu tinha um estilo diferente. O meu jeito de vestir, o meu jeito de ser é um jeito diferente. Então eu não precisava copiar aquela pessoa. Eu sou o que eu sou e não preciso copiar as pessoas. E as pessoas não vão me rejeitar só porque o estilo daquela pessoa é legal e o meu é diferente. É engraçado que eu olhava muito o Bruno tocando violão. Ele tocava sem palheta, né? Aí eu chegava no pra fora, chegando lá sem palheta tocando. Muito engraçado. Até Diego me chamou a atenção mais vezes. Nessa época, né, eu falei, Julian, o que você tá fazendo da tua vida? Que quase todas as reuniões que a gente terminava do pra fora, o dedo dele todo sangrando, batia na corda de um jeito totalmente diferente. Eu falei, Julian, muda isso, usa palheta, não sei o quê. E ele mudou e tá aí, né? É engraçado que, tipo assim, que a gente realmente tenta... A gente admira uma pessoa, a gente realmente tenta ser igual a ela, né? Só que, como a Isabela falou, cada um tem sua identidade, cada um tem o seu ser, realmente. Sim. Mas algo que o Diegão comentou aqui agora, ele lembrou daquela passagem de 2 Coríntios 12:9, sobre a questão da graça, né? No caso, a graça de que basta. E o que veio à minha memória aqui foi a época do sopão que a gente fez. Nós fizemos um sopão aqui, para quem não sabe, lá em junho, né, no caso. Fizemos uma arrecadação de cobertas, fizemos uma arrecadação de produtos de higiene, fizemos uma sopa e levamos para alguns moradores de rua que moravam na localidade lá do centro da cidade. E o que acontece? Foi uma experiência muito rica, a maioria de nós que estamos aqui no podcast hoje estava lá, né? Foi uma experiência muito rica porque a gente estava olhando aquelas pessoas, por exemplo, moradores de rua. Não sei se o Werneck lembra, por exemplo, quando a gente chegou lá perto do Tribunal Eleitoral, tinha um homem que falou que a única coisa que ele precisava para ser feliz era do cachorrinho dele, que tinha um filhotinho. E, gente, aquilo ali me fez pensar do quanto que a gente realmente não necessita de tanta coisa assim pra ser feliz, entende? Aquele homem tava feliz com o cachorrinho. Tava um frio horroroso, descomunal. A gente estava provavelmente com temperatura de menos de 10 graus na época, né, no caso, porque foi o princípio não foi menos 10, foi menos de 10. A gente estava com temperatura bem baixinha na época, no caso. Fomos levando as cobertas lá, no caso, e a gente foi descobrindo ali naqueles moradores de rua, sabe? Pessoas humildes que não precisavam desse tipo de coisa para ser feliz. Elas tinham a autoestima dela porque elas estavam desprendidas desse tipo de coisa. Elas estavam desprendidas das opiniões das pessoas, entende? E a gente tem que chegar nesse nível, só que não com cachorrinho, mas com Jesus, sabe? A gente tem que estar completo em Jesus. A gente tá, cara, tô feliz com Jesus. Cara, eu gosto muito da vida de Jó. Você vê que ele perdeu tudo, né? Mas, cara, ele tinha tudo que ele precisava. Mesmo ele perdendo tudo, ele tinha um Senhor. Então, assim, ele era feliz porque ele tinha Deus, mesmo perdendo tudo, família, financeiro, tudo. Então, assim, a gente tem que chegar num nível de autoestima onde a nossa autoestima não depende da opinião das pessoas, nossa autoestima não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas nossa autoestima depende do Senhor. E, cara, se a gente tá no Senhor, a gente é feliz a todo momento, porque a gente sempre lembra que a gente é salvo, a gente sempre lembra que a gente tem um amigo para todas as horas e que a gente é o povo mais feliz da Terra. E assim, cara, fácil muitas vezes não é, né?
Fácil, se eu falar pra você que vai ser fácil você ter uma boa autoestima, de você querer, cara, posso estar mentindo pra você. Porque às vezes pra alguma pessoa é fácil, pra outras não. Né? Mas é uma luta, é uma constância. É você batalhar naquilo e buscar no Senhor quem você é, como foi bem falado aqui, né? Quem você foi chamado pra ser, quem Jesus vê em você, né? Você ter uma identidade. Você buscar essa identidade em Jesus é muito importante para você vencer a baixa autoestima e até a super autoestima. Gente, então esse foi o nosso Aviva Cast. Queria agradecer aqui a todo mundo que sintonizou com a gente. Queria agradecer pela presença do Hudson aqui com a gente. Queria pedir que vocês sintonizassem com a gente nas nossas plataformas e a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu! Achei que sintonizar era da rádio. Eu também achei. Não, a gente tava lá menos 10 graus. Doideira, pô. Caraca. Tava 10 graus negativos. A princípio eu falei menos 10, mas eu me corrigiu, menos de 10. Mas aí todo mundo... Menos 10. Caraca. Eu falei, caramba, menos de 10. Menos 10? Então, Caraca. É só Cassiano com 500 graus de puro condição de poder, mano. Gente, Só o fogo do Senhor pra nos aquecer. Amém.